Olá, bem-vindo a mais um Plantão de Dúvida aqui na Vitrio. Eu sou o Jojo, CIO, responsável pela área de gestão, e hoje eu estou aqui com a Simone, a verdadeira Simone da Vitrio. Você já deve ter escutado falar dela, já deve ter ouvido a voz dela verdadeira e a voz dela digitalizada. Hoje você vai ter o prazer de ver. Ela não é um robô, tipo, ela é de verdade. E vamos continuar hoje o nosso bate-papo para a gente trazer as principais dúvidas aí da semana que estão aparecendo lá na tua equipe e como é que a gente pode endereçá-las aqui. Oi, gente, tudo bom? Então, esclarecendo as principais dúvidas que surgiram no atendimento nessa semana, uma delas é se iríamos prorrogar ou não o prazo para investir em previdência com um valor menor se for para menor de idade, aonde seria 1.000 de aporte inicial ou 100 mensais. A boa notícia é que sim, vai ser válido até o dia 15 de novembro, e a única questão é que para investir para menor é necessário preencher um novo cadastro. Não pode ser na conta do pai, da mãe ou do responsável. Então você acessa o site, preenche os dados principais com o nome do menor, CPF, e-mail, que precisa ser um do menor, não pode ser o do pai ou algum já registrado aqui na Vitrio. E o telefone pode ser o mesmo do responsável legal. É isso aí, Só lembrando, a gente fez essa promoção em maio, foi super legal. A gente fez agora em outubro, tiveram quase 1.800 cadastros. Então a gente resolveu esticar 2 semanas. Só toma cuidado que dia 15 é sexta-feira, feriado. A gente precisa que a proposta tenha chegado até o dia 15. Então é bom fazer o cadastro. Como a Ci falou, o cadastro tem que ser no nome do menor de idade. E aí você vai lá, faz a proposta. E aí todas as propostas que chegarem até a sexta-feira a gente vai honrar. Importante é que é a proposta. Você precisa preencher o cadastro. Se há alguma pendência, leva de 2 a 5 dias úteis para que a gente possa validar. Na grande maioria dos casos, eles são aprovados rapidamente, mas se houver essa pendência, corre o risco de você não efetuar a solicitação de investimento. Por isso, façam o mais breve para, de fato, conseguir emitir o pedido, a solicitação de investimento até o dia 15, no máximo. É isso aí. Próximo. Próximas perguntas relacionadas ao fundo Cannabidiol, Cannabidiol, o fundo que a gente lançou essa semana, sucesso. Na terça-feira, uma repercussão muito bacana, né? Primeiro fundo de Cannabidiol no Brasil. Vamos lá. Já estou até adivinhando aqui qual é a pergunta. Jojo, por que somente investidor qualificado pode investir Então vamos lá, olha. Primeira coisa é a seguinte, isso daqui não é uma decisão comercial da Vitrio. Se fosse uma decisão nossa, isso seria para público geral e restrito. Por que ele é restrito para investidor qualificado? Porque a CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, entende que determinados produtos, pela sua complexidade ou pelo seu nível de risco, eles só podem ser vendidos para quem é um investidor qualificado. E o investidor qualificado, ele pode ser qualificado por dois aspectos. Ou ele é qualificado por patrimônio, que são aqueles que têm pelo menos R$1 milhão em aplicações financeiras, e aqui não entra casa, carro, barco, fazenda, é dinheiro aplicado em fundos, em renda fixa, em ações, tá? É aplicações financeiras, ou qualificado por conhecimento técnico, que são aquelas pessoas que, mesmo não tendo R$1 milhão, têm alguma certificação técnica que a CVM aceita. Tipo o CGA, o CFP, o CFA, o INPI ou o agente autônomo. Então, não é uma decisão nossa, a gente está até pensando em bolando um jeito de trazer, de repente, uma forma para o investidor geral investir, mas no Vitrio Cannabidiol FIA-IE, porque ele é um fundo que investe 100% dos ativos no exterior, a gente tem que seguir essa regulamentação aí da CVM. E aí, se você me deixar, eu vou trazer uma coisa que você me falou durante a semana. Tem muita gente entupindo o canal de atendimento com essa dúvida. Falando assim, mas lá na outra empresa ou lá na outra plataforma onde eu invisto, lá pode, eles deixam de falar que eu sou mesmo não sendo. Pois é, não pode fazer isso. Né? Exatamente. Assim, isso daqui é uma legislação da CVM, a gente tem que seguir. Então, é o seguinte, é nossa obrigação como distribuidor seguir a regulamentação, e a regulamentação é essa. Então, para você investir, você vai ter que se declarar assinando lá eletronicamente um termo onde você diz que você é investidor qualificado, ou por um jeito ou pelo outro. Muitos perguntam também como eu faço para me certificar.
Você quer comentar um pouquinho sobre então, qual porque certificação? isso foi uma coisa legal, né? Não foi a gente que inventou a legislação sempre existiu, a instrução, né? E ela sempre disse que você podia ter essa qualificação sem ter R$1 milhão. Só que a maior parte do mercado não facilita essa informação. Então as pessoas Exato. sempre acham que investidor qualificado só pode ser o do R$1 milhão. Então a gente tem muita gente perguntando, se tem esse jeito, como é que eu faço para me certificar? Exatamente. Né? Eu até brinquei com o pessoal da Ambima e falei, olha, vamos fazer uma parceria aí, porque com certeza vai ter um monte de gente batendo aí. A Ambima Certamente. é um dos lugares onde você tem algumas dessas certificações. Na live de hoje de manhã, teve essa pergunta e aí as próprias pessoas que participaram da live falaram que aparentemente tirar a certificação de agente autônomo parece ser a mais simples. Não vou usar a palavra mais fácil, porque você vai ter que estudar, você vai ter que se qualificar, né? Ou essa ou CGA, ficou uma dúvida ali de qual era. Também por... Ou CEA, né? CGA não, CEA. Para também ser uma possível profissão. Por isso exatamente, porque é uma qualificação para você. Hoje em dia tem muita gente trabalhando com essa atividade. Mas, enfim, você vai ter que estudar e fazer. Tem uma série de instituições aí que treinam e fazem esse preparo tudo. Aí, outro ponto importante, qual a composição do fundo Canabidiol? Quanto que tem de ETF, Vamos ações? Lá. O Canabidiol, né, primeiro, ele se inspira, né, numa recomendação temática que é feita pelo relatório, dentro do relatório Money Rider, lá da Empíricos, né? O Money Rider tem uma série de teses de investimento e uma das teses é o Canabidiol e a gente puxou, vamos dizer assim, a inspiração de lá. A gente lançou a carteira hoje, ela está dividida em metade da carteira investindo em ETFs e metade da carteira investindo em ações em empresas específicas que a gente selecionou. Todas relacionadas ao setor, né, ou à indústria de cannabis, ou seja, investindo em empresas que estão explorando as oportunidades com a legalização do uso medicinal e ou recreativo da cannabis. A gente está tomando um cuidado, só a pessoa falou, poxa, quais papéis está comprando? Assim, a gente é super transparente, se você entrar na CVM, a partir de um determinado momento você começa a ver essa informação lá da carteira, transparente como qualquer fundo. A gente só está tomando um pouco de cuidado na largada, porque a gente está montando as posições, né? A gente está comprando os ativos, alguns têm mais liquidez que outros, e assim, os assinantes lá do Money Rider têm a exposição, sabem a carteira como um todo, né? Então a gente só está tomando um pouco de cuidado para mudar isso, mas a gente tem mais ou menos são 2 ETFs hoje na carteira e uns 7 papéis. Perfeito. E aproveitando, o fundo tem exposição ao dólar e o que eles querem saber, como funciona essa compra de ETF, ações e principalmente essa exposição a dólar. Vamos lá, então vamos separar essa pergunta em várias partes, né? E aí até completando um pouco da resposta anterior. A compra do ETF, ela é importante na carteira porque nesse fundo a gente está apostando no desenvolvimento da indústria inteira de ETF, de canabidiol, né? Ou de cannabis, exatamente. Então, tem uma motivação que é o seguinte, eu quero que essa indústria que vai mudar de patamar. Então é quase como o seguinte, eu quero botar ficha em todos os numerinhos, sabe, da roleta. Eu não quero só apostar num número. Porque pode ser que seja difícil de eu acertar qual é a chavinha, mas todos os vermelhos vão dar. Então eu vou botar ficha em um monte de gente. É isso que o ETF me proporciona. Aí vamos lá para a pergunta do dólar. Sim, esse fundo é um fundo que ele tem exposição à variação cambial. Por quê? Porque todo investimento é feito no exterior, né? Tanto é que ele é um FIA, né, Fundo de Investimento em Ações, e investimento no exterior. Então, na prática, o que funciona? Você investe no fundo, aí você transfere reais para a conta do fundo na S3. No exemplo, mínimo de R$5.000. 5 mil reais. Você transferiu lá da tua conta do Banco do Brasil uma TED para a conta do fundo na S3, R$5.000. Perfeito. Aí eu, que controlo a conta do fundo, pego esses teus R$5.000 e compro dólares. Ou seja, eu vendo reais e compro dólares. Aí eu pego esses dólares e mando lá para os Estados Unidos, numa corretora que fica lá nos Estados Unidos. Aí essa corretora
vai executar as ordens de compra e venda que eu tenho nos papéis para montar carteira. Aí a gente está lá feliz com os ativos lá fora. Só que o fundo aqui no Brasil, o que ele mostra? Então a composição do fundo são essas ações todas que eu comprei, que são negociadas em dólar ou dólar canadense, porque muitas são no Canadá. Só que a cota do fundo ela é toda calculada em reais. Então o efeito é como se eu fizesse isso que eu te falei. Eu peguei os reais, comprei dólares, comprei as ações, vendi dólares e voltei para os reais. Então imagina o seguinte, as ações ficaram totalmente paradas. Tá? Imagina que ela não andou nada. E você entrou no fundo hoje e o dólar estava R$4. E aí você vai sair do fundo quando o fundo tiver 4,20 o dólar, você vai ter ganhado dinheiro só pela variação cambial, mesmo que as ações não se mexam. Do outro lado, se o real estiver valendo 3,50, quando você sair, você tendo andado a 4, você vai perder dinheiro. Então, é um fundo que tem exposição às empresas do canabidiol, né, e exposição cambial. Esses movimentos podem, às vezes, os dois andarem na mesma direção. Sim. Podem, às vezes, cada um andar numa direção e vamos dizer assim, influenciar o resultado do outro. Mas o resultado do fundo vai ser a combinação do resultado das ações mais a variação cambial. Se o real se apreciar, você está perdendo dinheiro. Se o real se desvalorizar, você está ganhando dinheiro. Então, é parte do risco do fundo, tem que ficar atento. Tá ótimo. A gente tem um efeito parecido no fundo de ouro, no Vitrio Ouro. Mas ali, normalmente, ouro e dólar andam na mesma direção. Então, tem um efeito emocional um pouco diferente. Mas a gente tem o mesmo efeito, porque não é uma pergunta que apareceu aqui, mas a gente tem recebido bastante, que é, por que o Vitrio Ouro está indo diferente do que outros fundos de ouro no mercado? Porque no Brasil existem fundos de ouro com exposição cambial, como o nosso, e existem fundos de ouro sem exposição cambial. E não dá para você comparar um com o outro, porque eles são coisas completamente diferentes. Então já foram duas perguntas pelo preço de uma. Depois a gente volta para o ouro. E como funciona a taxa de performance? Taxa de performance do canabidiol. O canabidiol, ele cobra 1,5% de taxa de administração e ele cobra 20% de taxa de performance do que exceder o S&P. Né? Então, a carteira do fundo está rendendo lá. O que ela der de retorno depois da taxa de administração e ela for maior do que o S&P, a gente vai cobrar 20% de taxa de performance. Né? Lembrando que taxa de performance é aquela taxa que você deveria gostar de pagar, porque você só paga se você teve a performance boa. E aí a escolha do S&P, a gente tomou um cuidado de incluir no S&P o dividendo pago pelas ações, né? Porque lá fora, diferentemente do Ibovespa, o S&P, que a gente está acostumado a ver publicado por aí, ele é limpo do pagamento de dividendos. Isso é uma coisa que beneficia o investidor, porque como se eu estivesse botando uma barreira mais alta. O meu objetivo ficou mais difícil de ser atingido. Perfeito, porque você está considerando os dividendos. Exatamente. Né? E essa conta toda, o S&P também com exposição cambial, né? Então é o S&P em reais. Então, assim, falando parece comprido, né? O S&P Net Total Return em reais, mas na prática o que excedeu o S&P comparando banana com banana. É isso. Perfeito. E de ouro, eu acho legal você comentar que a indicação, a sugestão de colocar no portfólio é para proteção. Então é um percentual menor e que, na verdade, quando ele não está performando tão bem, teoricamente, todo o restante está seguindo positivamente. Exatamente, porque uma pergunta que a gente tem recebido é, poxa, eu entrei no ouro achando que eu ia ganhar dinheiro e o ouro está caindo. Né? Desde que a gente lançou o fundo do ouro, de fato, aconteceram duas coisas. O ouro está caindo e o real está se apreciando. Então você tem, naquela situação, dois efeitos contrários. Né? Agora, por que isso é bom, né, em tese, como falou a Simone? Se vocês lembrarem, quando a gente lançou o fundo de ouro, a gente falou o seguinte, olha, esse fundo ele é parte da sua proteção. Né? Qual foi a motivação para lançar o fundo? Foi a seguinte, taxa de juros está caindo, as pessoas estão indo procurar ativos de mais risco, né? Então, multimercados, a bolsa, a renda variável. Então, assim, beleza, a gente gosta dessa mudança de você começar a arriscar mais.
Porém, a gente gosta que você faça isso com um pouco de Cuidado. segurança, né? Com um pouco de proteção. Então, assim, para cada X unidades de risco que você está tomando, você deveria tomar uma dosezinha ali de proteção. Aí eu fiz a seguinte comparação. Quando você tem um carro e você faz um seguro contra roubo, você não fica torcendo para roubarem seu carro e você pegar o dinheiro do seguro, né? O ouro é a mesma coisa. Sim. Assim, no médio prazo, você deveria querer perder dinheiro com ouro, porque isso muito provavelmente vai significar que você vai ganhar dinheiro com o resto da sua carteira, né? É verdade que a gente teve um período aí no final do segundo semestre que a gente conseguiu ganhar dinheiro com ouro e com as apostas. Então isso talvez possa ter, assim, animado demais as pessoas, mas assim, a gente está super confortável porque enquanto o ouro, eu falei, está ali sofrendo, né, especialmente em outubro, todos os nossos fundos voaram em outubro. Voaram. A gente não pode falar da performance deles todos, mas acompanha lá, porque eles voaram. Perfeito. Foram estas as principais dúvidas da semana. Obrigada, Juju. Obrigado, ó. Foi estreia da Simone em cadeia nacional, né? Paulo está fazendo real. a Simone de verdade, né? Na próxima eu ia beliscar ela, eu achei que era maldade, mas ela vê que é de verdade. Legal, E fazemos gente. várias melhorias para atendê-los cada vez melhor. Então, todas as sugestões, enfim, por favor, nos envie, porque nossa principal preocupação é que vocês tenham a melhor experiência. É isso aí. Certo? Beleza, gente. Muito obrigada. Até semana que vem.